Pessoal, hoje, né? Primeiramente, bom dia. Hoje vocês vão produzir, certo? Antes de fazer uma produção textual, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler, né? Clicar em um desses links, certo? E vão ler esse texto de artigo de divulgação científica na qual vocês vão escolher, que é um desses links, certo? Após a leitura de vocês vão resumir esse texto de divulgação científica e depois vão elaborar um texto bem caprichado, certo? De acordo com os fatos que vocês leram nesse texto, tá certo? Na qual vocês também vão poder colocar mais informações, se vocês preferirem colocar mais, certo? Ou então só resumir de acordo com os fatos que vocês leram no texto, tá certo? E antes disso, eu queria que vocês lembrassem, né, que o gênero que a gente está estudando, ele aborda fatos científicos na qual se vem de estudos e pesquisas. Nada disso é inventado. Tudo isso passou por um estudo, passou por pesquisa para chegar até esse texto de divulgação científica, tá certo? Esse tipo de texto, ele quer o quê? Ele nos transmite, né, como vem dizendo aqui, vocês me acompanhando, transmite dados e informações, certo? Acerca de um determinado tema, né, na qual apresenta teorias e conceitos. Fala sobre ideias, procedimentos, resultados e descobertas. Esse tipo de texto, que é texto de divulgação científica, ele circula em revistas, portais, sites e todo o cunho de educação científica, certo? Na qual seja para abordar informações, né? Para nos dar informações e etc. E é escrito com clareza, certo? Tudo de uma forma bem clara, na qual o leitor, a pessoa na qual vai ler esse tipo de texto, consiga entender aquilo que está sendo transmitido. Esse tipo de texto deve ter título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês vão ver a partir que vocês clicarem lá no link de estudo e leitura do texto, tá certo? Vamos aqui. A finalidade desse tipo de texto é transmitir conhecimento de natureza científica a um público mais amplo possível. A estrutura. Dentro desse tipo de texto tem que ter uma ideia principal, que é a afirmação, o conceito que será elaborado. Desenvolvidos por meio de provas, exemplos, comparações, relações de efeitos e causas, dados estatísticos e a conclusão. Como eu já falei, tem que ter uma linguagem clara, bem coesa, né, na qual o leitor possa entender. Esse tipo de texto, ele serve para informar, para entreter o leitor, para instruir. Ele tem como base estudos aprofundados. Padrão formal. Por isso não encontraremos traços de pessoas, tal como o uso da primeira pessoa, o eu. Não existe esse tipo de pessoa dentro desse tipo de texto, certo? Os termos serão técnicos, tipos da linguagem científica. Expõe ideias, certo? Então, o que vocês irão elaborar hoje? Para vocês entenderem melhor, vocês vão escolher um desses links, certo? Só vale um. Vocês vão escolher um desses links, certo? Depois, né, que vocês fizerem a escolha de vocês, que é apertar, vocês vão ler, né, esse artigo de divulgação científica. Cada um deles é um tema diferenciado, certo? Escolha um dos artigos acima para fazer sua atividade do dia. Segue o roteiro abaixo. Para vocês entenderem melhor, eu vou exemplificar e explicar um pouco aqui para vocês entenderem, tá certo? Lê o artigo, entender o assunto lido do artigo. Depois, assim que vocês pegarem, né, vocês devem estar agora no momento com o caderno e com a caneta em mãos ou um lápis, certo? Na qual vocês já vão lendo
já vão entendendo o assunto e já vão anotando os principais pontos desse assunto. Sejam eles negativos, sejam eles positivos ao tema. E o que está sendo tratado nele, vocês já vão anotando, certo? Seus principais pontos, aquilo que vocês já estão entendendo e etc. E depois que vocês levantarem esses pequenas anotações, vocês vão resumir esse artigo que vocês estão lendo. Vão resumir ele, certo, gente? Não vale copiar tudo que está nele. Vocês vão fazer um pequeno resumo sobre o assunto tratado nesse artigo de divulgação científica, certo? Depois vão reescrever o resumo. Porque quando vocês estão escrevendo o resumo, não é o oficial ainda, certo? Lá vocês estão colocando tudo aquilo que vocês entenderam sobre o texto. Depois vocês vão reescrever bem direitinho para poder me enviar e para poder fazer o final dessa atividade, que é o quê? Depois reescrever o resumo, copiando um bom texto sobre o assunto e tentar decorar esse texto ou então aprender, que é o essencial, né? Para que as pessoas entendam melhor o assunto. Resumidamente, depois do seu belíssimo texto produzido, segue abaixo. Depois que vocês produzirem esse belíssimo texto de vocês, resumidamente, sobre o assunto que vocês leram, do texto, artigo de opinião escolhido por vocês, de um dos links acima, né? Vocês irão gravar um vídeo. Prestem atenção que essa atividade de hoje vai valer 3 pontos na prova. Dependendo de como vocês irão elaborar e dependendo de como vocês vão terminar essa atividade de vocês, eu posso dar esses 3 pontos até na média, certo? Então, preste bastante atenção. Depois do seu belíssimo texto produzido, segue abaixo. Vocês vão o quê? Quando terminar o texto, copiar o texto de vocês, vocês irão gravar um vídeo, certo? Retratando, falando e acrescentando mais coisas sobre o assunto estudado no artigo lido. Vocês não vão pegar o resumo de vocês, pegar a câmera e ler o resumo, não. Vocês vão tentar decorar, aprender o resumo de vocês, aquilo que vocês fizeram de acordo com o assunto que foi lido no texto de artigo de opinião e vão gravar um vídeo explicando, falando de uma forma como vocês estivessem dando, né, uma aula sobre aquele texto, sobre aquele assunto que vocês leram, certo? Não é pegar o caderno e ler, não. É aprender sobre esse assunto e vocês vão gravar um vídeo, certo? E explicando sobre esse assunto, falando sobre ele, etc. Tá certo? Eu quero ver a aprendizagem de vocês e o capricho de vocês. Essa atividade vai valer 3 pontos, como eu já disse. Então, gente, não tenham vergonha de gravar esse vídeo. Esse vídeo só vai ficar pra mim, certo? Então, não tenham vergonha. Vocês vão elaborar o resumo de vocês sobre o assunto que vocês leram. E depois vocês gravem um vídeo, certo, gente? Falando, explicando sobre o assunto, aquilo que vocês entenderam, de uma forma bem bonita, né? Que vocês saibam, né? Saber se expressar sobre o assunto que vocês leram, certo? Para mim realmente saber do que se trata esse assunto que vocês leram, certo? E se realmente vocês entenderam sobre a atividade de hoje, tá certo? Então eu quero que vocês caprichem, gente, certo? E me envie assim que possível, tá bom? Então, tenham bons estudos e qualquer dúvida eu tô no privado para esclarecer melhor a atividade de hoje.